quântica. Não tem nada a ver física quântica com espiritismo. Eu vejo palestra de espíritas que são médicos, aí tu abre a palestra e eles estão falando aqui de medicina. Não estão falando de espiritismo. Porque eles ficam falando no cérebro, eles ficam falando nas substâncias que o cérebro produz, nos efeitos no corpo, das glândulas. Mas isso não é espiritismo, isso é medicina. A gente tem relatos de espírita que não entendeu o espiritismo, que quis falar de espiritismo num congresso de física e foi convidado a se retirar. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A física não estuda o espírito. E o espiritismo não estuda a física. Então, a gente tem insistido nisso, a gente vai continuar lendo as questões e vai ver que as respostas dos espíritos são. Se um bom estudioso pegar essas questões, vai dizer, mas peraí, os espíritos não estão respondendo nada aqui. E não estão mesmo. Eles dão pequenas. Eles dão frases genéricas e sobre o que já existia na época. Agora, entrar na questão, a gente vai ver a 34 é uma questão sobre molécula. É papel do espiritismo estudar molécula? Não. Ah, mas a 34 é a visão do espiritismo da química? Não. Então é muito importante. Quando termina a primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec deixa de lado essas questões e aí se dedica ao quê? Ao objeto de estudo do espiritismo, que é o espírito. E não vai mais ficar tratando de questões que não são. Na Gênese, mas na Gênese ele fala de outras ciências. Mas ele está falando de outras ciências. Ele não está fazendo a física segundo o espiritismo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco aqui para ficar mais claro. Se eu perguntar para um espírito através do médium, por exemplo, eu pergunto assim pro espírito: quanto é 1 mais 1? Aí o espírito responde: é 2. Ah, isso é a matemática segundo o espiritismo? Não, isso é matemática. O espírito está falando de matemática. Não é porque é um espírito que está falando que é a opinião do espiritismo. É isso que a gente tem que aprender. Quando que vai ser uma opinião do espiritismo? Quando o espírito falar e essa fala tiver de acordo com as obras de Kardec. Se não tiver de acordo com as obras de Kardec, pode ser quem for, não é espiritismo. É uma opinião pessoal de quem falou. Então é esse cuidado que a gente tem que ter no estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos e da Gênese, para que a gente não faça confusão. Entenda o que Kardec está querendo fazer. Entenda o que ele está querendo mostrar. Leia com cuidado os textos. Para quem está duvidando do que eu estou falando, pegue o Livro dos Médiuns. Existe um capítulo, Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Tem um capítulo lá com esse nome. E lá Kardec deixa claro isso que eu estou falando. E o Livro dos Médiuns veio depois do Livro dos Espíritos. Porque aí Kardec já tinha muito claro. Tanto que Kardec vai escrever um livro chamado O que é o Espiritismo. E ele abre o que é o Espiritismo no prefácio, conceituando o que é o Espiritismo. Para que a gente entenda, o Espiritismo é a ciência que trata. Aí ele vai explicar o que é a ciência espírita e o conteúdo da ciência espírita. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não confundam. Falou a palavra ciência, a gente tem que saber separar o que é ciência espírita, o que é ciência acadêmica. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então isso é muito importante. Lauro, passo para te falar, colocar as questões. Não, tá tranquilo. Por enquanto a galera tá só saudando todo mundo aí. Certo, então vamos ler para a gente seguir. 34. As moléculas têm forma determinada? Resposta: certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Vejam, a resposta é exatamente algo que já se desconfiava e que já se pensava na época que Kardec fez essa pergunta. Eles não avançaram a pergunta. Porque o que acontecia?
Ele diz assim, não sou incapaz de apreciá-la, né? Porque imagina, a tecnologia na época de Kardec, a ideia de que existia uma molécula era algo filosófico, racional, mas não tinha um aparelho para acessar isso. Então não tem como a gente apreciar a forma da molécula. O cientista imaginava a forma da molécula. Não, nem sei se tiver um químico aqui, alguém especialista na live pode dizer, nem sei se hoje tem algum instrumento que consiga enxergar a molécula. Nem sei se tem. Mas eles dizem, olha, a molécula tem forma, mas você não é capaz de apreciar, ponto. Aí Kardec vai perguntar o que depois? Como é que a gente faz para apreciar? Como é que... Olha, a pergunta é a seguinte, essa forma é constante ou variável? A resposta é uma repetição do que eles já vêm dizendo há umas 15 questões. Veja, constante a das moléculas elementares primitivas. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Vejam que ele está repetindo de novo a ideia de que há uma matéria elementar que dá origem a todas. A elementar é constante a forma dela. Não muda. Por isso que ela é elementar. A molécula que a gente estuda nas ciências acadêmicas é variável, ela muda de forma. Mas uma é modificação da outra. Ele segue com a ideia do fluido. Há um fluido universal, que a gente não sabe o que é, que preenche todo o universo, universal, e que a modificação desse fluido gera todos os tipos de matéria que existem. O que faz as ciências acadêmicas estuda uma parte dessa matéria, que é a matéria que a gente conhece através dessa ciência. Que os próprios cientistas sabem, teorizam, suspeitam, imaginam que existem em outros estados de matéria que eles ainda não conseguiram conhecer. Então, é sempre essa a resposta. Ou eles dizem que não dá para falar, ou eles dão alguma resposta genérica, ou eles sempre repetem a questão. Há uma matéria elementar, há uma modificação na matéria elementar. Eles não saem disso. É por isso que o Kardec larga depois essas questões, porque ele já entendeu, eu não vou tirar nada disso. E aí tem... Deixa eu ver esse asterisco. Esse asterisco ele é referente a uma questão lá de cima que a gente já leu, né? Que é referente à questão 33. Então esse dá pra gente passar. E ir para 34. O pessoal tá quietinho hoje, não estão perguntando. Tá meio tímido, mas já já eles vão se soltando. Isso, agora é a Já, já. 35. Eu falei 34 e a 35. Bom, agora entra no assunto novo, né? Que é o espaço universal. O que eu vou repetir, porque eu falei em alguns estudos passados, mas peguem a primeira parte do Livro dos Espíritos e olhem ela de cima. Kardec está passando por todos os assuntos possíveis. Porque ele pega Deus, Espírito e matéria. Dentro da matéria, ele pega a propriedade da matéria, a natureza da matéria e a propriedade. Aí ele pega agora o espaço universal, que vai incluir também depois a formação dos globos, a formação da vida. Então ele pega tudo. Ele submete aos espíritos todas as perguntas possíveis. Só que ele percebe o quê? Que esses assuntos, as respostas são incompletas e limitadas. Sobre a propriedade da matéria, a natureza da matéria foi, agora ele vai para o espaço universal, para o universo. O universo, os planetas, a formação dos planetas e depois a criação da vida, que é ainda uma discussão hoje na própria biologia. Como que se dá a criação da vida, como é que uma matéria inorgânica vira orgânica. E ele vai vendo que os espíritos vão dando perguntas sempre repetitivas, limitadas, genéricas. Até que ele, então, bom, o espiritismo não vai estudar matéria, não vai